no final de outubro, meus amigos fizeram uma festinha social de Halloween. E aí eu decidi ir de Luigi, do jogo do Mario, né? Deixa eu até ver se eu tenho uma foto aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra focar. Eu fui de Luigi. Só que antes de ir pra festa, eu precisei parar no posto de gasolina pra abastecer. E como normalmente eu pago com o celular, eu não tinha a opção de não sair do carro. E, mano, eu fiquei com muita vergonha. Eu tava torcendo pro frentista não puxar assunto comigo. Só que aí depois eu fiquei pensando, porra, por que eu me senti tão idiota por estar usando uma fantasia, sendo que era dia 31 de outubro. Então, isso era a coisa mais normal que podia acontecer, sabe? Então, por que eu me importo tanto com o que uma pessoa que eu nem conheço vai pensar de mim? Então, eu criei aqui a pasta 005. Eu acho que a gente nem percebe o quanto isso guia a nossa vida, né? É meio que no piloto automático já. A gente tá o tempo todo se editando, né? Tipo uma máscara social. Tu vai postar uma foto, aí pensa, pô, será que esse ângulo aqui tá bom? Será que me favorece? Ou então tu vai dar uma opinião numa roda de amigos, só que um amigo levou outro amigo, e aí tu não conhece aquela outra pessoa direito. E aí antes de tu dar essa opinião, tu dá uma lida no ambiente pra saber se tu pode falar o que tu tá pensando. E o mais doido é que a gente não tá falando de, sei lá, um julgamento num tribunal. A gente tá falando de micro-julgamentos no dia a dia, sabe? Vou pesquisar aqui, ó, uma pessoa julgando o outro. É o medo de o teu amigo te achar sem graça, ou então o teu chefe te achar burro, ou de um estranho achar a tua roupa engraçada. É como se a gente vivesse num Big Brother imaginário, onde todo mundo é fiscal da nossa vida, sendo que, na real mesmo, ninguém tá nem aí, ninguém tá se importando com o que tu tá vestindo, ou com a tua piada não ter tido tanta graça quanto a última que tu contou. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil ser 100% autêntico, porque talvez isso signifique a gente admitir algumas coisas que a gente tem vergonha. Tipo, sei lá, eu não gosto de ir em festa. Ou então, não entendi essa piada que tu comentou, daí tu é o lerdo. E ninguém gosta de ser o cara diferente do grupo. Eu vejo muito isso no meu trabalho. Eu trabalho com design, né? E às vezes eu tenho uma ideia muito foda, uma ideia diferente. Só que até eu montar uma apresentação sobre essa ideia, ela parece uma coisa muito estranha, muito esquisita. E aí a minha primeira impressão é, pô, acho que o cliente não vai gostar disso daqui, é muito diferente, é muito estranho. Só que eu nem tentei, sabe? Eu só julguei antes. Daí nesses casos eu acabo indo pelo caminho mais seguro, sabe? Tipo, tentar, por exemplo, criar algo minimalista que normalmente dá bom. Só que quantas ideias fodas eu já não matei na minha própria cabeça só por medo de não ser aceito. E aí me veio uma pergunta que foi justamente o que eu tava pensando nessa semana, que é: o que eu faria se eu soubesse que ninguém ia me julgar? Eu acho que a resposta mais próxima que eu tive dessa dúvida foi que eu acho que eu seria mais burro. Só que burro no bom sentido. Eu acho que eu ia tentar fazer mais coisas. Consequentemente, eu ia errar mais. Só que isso é tipo o lance de aprender a andar de skate. Tu só aprende a andar de skate se tu cair. Só que se tu tem medo de cair na frente dos outros, tu nunca nem vai subir em cima do skate. Porque o julgamento acaba deixando a gente paralisado, impedindo que a gente faça uma coisa que a gente quer. Só que na verdade não é nem o julgamento, né? É a possibilidade de haver um julgamento. Talvez se ninguém nos julgasse, a gente ia, sei lá, usar umas roupas esquisitas. Nossa, tem umas bem boas aqui, mas eu vou salvar essa daqui. Ou então, sei lá, a gente ia falar eu te amo mais vezes, ou a gente ia pedir demissão daquele trabalho que a gente odeia, ou a gente ia começar aquele projeto que tá na gaveta há 3 anos. Porque o que me impede não é a falta de capacidade, é o medo daquilo ali dar errado. Só que quase sempre esse dar errado, na verdade, é o medo de o que as pessoas vão pensar de mim
se isso que eu fizer der errado. Mas em contrapartida, o feedback, ele também é um tipo de julgamento. O elogio, que até foi o assunto do último Opinando, é um julgamento positivo. A gente acaba usando, mesmo que inconscientemente, o olhar do outro como uma espécie de guia. E aí talvez o problema não seja o julgamento, e sim o peso que a gente dá pra ele. Sei lá, eu acho que é menos sobre o que eu faria se ninguém me julgasse e mais sobre o que eu vou fazer apesar de saber que vão me julgar. Faz sentido? Porque, mano, mesmo ninguém ligando pra gente, querendo ou não, as pessoas vão julgar. Não tem como fugir disso. A gente mesmo julga o tempo todo. Eu acho que a pergunta é, a opinião deles vai ser mais alta do que a minha vontade de fazer o que eu quero? E eu vou deixar a resposta em aberto, porque eu não sei. Essa é a reflexão de hoje. Então, vamos ver como é que ficou o nosso moodboard sobre o medo de ser julgado. Então, eu acho que se a gente soubesse que ninguém fosse nos julgar, a gente vestiria roupas completamente diferentes, a gente aprenderia mais coisa, que nem eu comentei, né? Talvez eu seria mais burro, porque eu tentaria mais coisas que eu quero fazer, porque eu não teria esse medo de, pô, se eu errar nisso daqui, o que as pessoas vão achar de mim? Ou, enfim, é algo meio inconsciente hoje em dia, né? Não é como se tudo que a gente fosse fazer, a gente pensasse, putz, tal pessoa não vai gostar disso daqui. A gente acaba sentindo isso inconscientemente mesmo. Mas ao mesmo tempo é que nem andar de skate. Se tu quer aprender a andar de skate, tu não pode ter medo de cair do skate, porque tu só vai aprender a andar se tu subir em cima dele e cair. Mas se tu tiver medo de cair, tu nunca vai nem tentar. Então a gente tem que parar com isso de achar que tá todo mundo nos vendo o tempo todo, como se a gente tivesse cercado de câmera de segurança que nem um Big Brother. A real é que ninguém liga pra ninguém ao mesmo tempo que a gente julga as pessoas que a gente nem se importa. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião que muito provavelmente daqui a um ano já vai ser completamente diferente.